A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sou Roosevelt Conci, estamos aqui novamente nos estúdios da TV Zoom, aqui a 150 quilômetros aqui da capital do estado do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, e a 2h30 da nossa capital. Eu falo isso sempre porque hoje esse estúdio, a geração de imagem dele, ele vai para Teresópolis, Petrópolis e para um pool de emissoras em São Paulo, através de uma startup chamada Soul TV, que você pode já baixar esse aplicativo na sua TV, desde que ela seja Samsung ou LG, para que você possa ver esse programa num conforto maior, de uma tela maior, naturalmente, do que somente no celular. Mas se você tem apenas o celular, se você tem apenas o seu tablet, vamos por ele mesmo. Mas só para dizer que nós estamos, então, num pool de emissoras com 100 emissoras, pequenas emissoras do Brasil todo, onde a Zoom também está inserida. Estamos também no Spotify e toda semana estamos aqui reunidos, sempre com um debate, com um tema diferente, com um tema atual e que, naturalmente, pode e deve fazer um processo de transformação ou da sua vida, do seu negócio, e a gente, sendo mais ousado, a gente poder dizer o seguinte: a gente tem que começar transformando a nossa casa, depois a nossa rua, depois a nossa quadra, o nosso bairro, para a gente poder depois transformar a nossa cidade e aí contribuir aí para um processo maior. E o que nós estamos fazendo é exatamente isso, principalmente trazendo aqui debatedores que podem contribuir de forma significativa para que a gente possa aí democratizar o conhecimento deles, né? Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Zoom Debate. Eu sou Roosevelt Conci, presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, a Cianf. É uma honra estar com vocês para discutir um tema de extrema relevância, o desenvolvimento econômico. O Brasil vive um momento de desafios e oportunidades. O cenário econômico nacional tem mostrado sinais de recuperação, mas ainda enfrenta questões como a busca por maior competitividade, sustentabilidade e inclusão social. No estado do Rio de Janeiro não é diferente. A diversificação econômica e a necessidade de fortalecer setores estratégicos como o turismo e a indústria estão no centro das discussões. Aqui em Nova Friburgo, a situação ainda é mais peculiar. Nosso município, com sua rica tradição industrial, comercial e agrícola, possui um enorme potencial para crescer e inovar. Como podemos transformar essa vocação em ações concretas? Como a cidade pode se posicionar diante de um mundo cada vez mais conectado e exigente? Para responder a essas e outras perguntas, recebemos aqui dois debatedores renomados com ampla experiência no tema, porque trabalham dessa forma e juntos vamos explorar caminhos, discutir perspectivas e pensar soluções para fortalecer o desenvolvimento econômico em todos os níveis. Preparem-se para um debate enriquecedor. O Zoom Debate começa agora. Eu estou aqui com dois companheiros meus do dia a dia, e que são o nosso presidente do Conselho Deliberativo da Associação Comercial, Industrial e Agrícola, a Cianf, e ele, além de ser o presidente do Conselho Deliberativo, além de ser o nosso grande conselheiro, ele tem hoje um trabalho muito hoje abrangente na nossa cidade, porque ele tem uma representação muito forte junto ao transporte. Ele tem a liderança hoje junto ao transporte aqui na região, e ele consegue falar hoje conectado com a sua empresa, aí com o Brasil todo,
Tá? Então eu queria trazer para vocês, eu não vou fazer, eu vou falar o currículo dele. Quem é? Jackson Carlos Tedim, administrador por formação, com MBA em gestão de negócios e marketing, é atual presidente do SETCANF, vice-presidente regional da Transporte de Carga, da Federação de Transporte de Carga, e também é sócio-diretor da transportadora Firlog e conselheiro da Firjan e tal. Tudo isso. Mas eu queria dizer, aqui quem se apresenta, eu fui além para poder dizer, aqui quem se apresenta é o debatedor, é o convidado. Então, e Jackson é o seguinte, quando ele está comigo, a primeira coisa que ele chega para o telefone, ele fala o seguinte, olha aqui, Rose, vem ver aqui. Então, eu vou ver se hoje ele vai pegar o telefone, ele vai falar, porque para mim, às vezes é fácil. Quero ver ele falar para milhares de pessoas, mostrar quem ele está sempre mostrando aqui. Seja muito bem-vindo. Jackson Tedim por Jackson Tedim. Quem é Jackson Tedim? Rúlio, muito obrigado pelo convite, né? Jackson Tedim, ele está hoje presidente do Conselho Deliberativo da Associação Comercial e Agrícola de Nova Friburgo, a nossa CIANF, né? Estou presidente também do SETCANF, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Nova Friburgo, e sou diretor da Firlog também. Então a gente está nesse mercado aí de transporte, de logística, né? A gente está nesse tema aí muito importante, né? O desenvolvimento econômico. A gente, conforme você falou, o nosso país aí está com muitas oportunidades, está crescendo. E aí a gente vai debater, falar um pouquinho aqui sobre a nossa logística, né? Como é que a gente vê isso aí, como é que estamos, né? Como é que o país está preparado, o que nós temos que fazer, as oportunidades também. Então, muito obrigado aí pelo convite. Olha, passou, te deu oportunidade, você falou oportunidade, te deu oportunidade de mostrar o seguinte, ele chegou para mim semana passada, olha só, você já avô pela segunda vez. Aí ele chega, mostra lá o netinho lindo, né? O neto Nestlé, que ele mostra ali. Fala para gente um pouquinho do neto e dos netos, um pouquinho, porque senão em casa vão te puxar a orelha. Então, eu sou casado com a Luciana, que é lá do Roberto Galvez, temos 4 filhos, e a minha filha já me deu aí um netinho, vai fazer 2 anos, agora dia 6, neto lindo, e vai me dar o segundo netinho, que vai ser agora também está próximo também, início de junho, né? Mais um menino também. Então, é isso, né? Família nossa aí crescendo. Os flamenguistas aumentando aí. Ali tem uma briga, né? Tem flamenguista, o genro também aí, que é vascaíno. Então a gente ali tem uma briga. Está chegando num acordo aí. Está parecendo com o outro nosso debatedor que está aqui. Depois nós vamos falar durante esse tempo aqui. Mas seja muito bem-vindo, Jackson, é um prazer. Temos aqui o Sérgio Tadeu, um grande amigo e companheiro também da CIANF, presidente do Conselho Fiscal. E eu poderia dizer para vocês que o Sérgio tem mais de 30 anos de experiência em comércio exterior, é empresário do comércio varejista de Nova Friburgo, há 36 anos, formado em engenharia, engenheiro, advogado, mediador judicial. Mas Sérgio Tadeu Miranda por Sérgio Tadeu Miranda. Quem é Sérgio? E a Casa das Meninas, daquelas... Você tocou num assunto interessante, Bom, eu tenho um perfil básico do friburguense de anos 60, 70, né? Quer dizer, estudei aqui em Friburgo e desci com 18 anos para enfrentar o grande Rio na época, né? Fui fazer faculdade, fiz engenharia, depois acabei me casando com uma pessoa aqui da região, que também é um perfil bastante comum aqui, né? E sou casado há 44 anos com a Didi. Mais fácil falar o apelido do que o nome, senão ela briga comigo. E tenho 4 filhas e 3 netos. Tenho o Pedro, que eu estou conseguindo fazer ele ser vascaíno, está difícil, mas eu estou conseguindo. Olha, Jackson, que coisa em fazer, rapaz, e coitado. Tenho 2 meninas, Maria Clara e Maria Tereza, que moram em São Paulo e o Pedro mora no Rio. Então a gente fica meio dividido hoje entre Nova Friburgo, Rio e São Paulo, para poder dar assistência a esse pessoal. A gente teve uma experiência realmente bastante grande na área de comércio exterior, porque eu comecei minha carreira profissional como engenheiro mesmo, de obras, etc. Mas lá nos anos 70, houve um movimento naquela época do Brasil, do governo brasileiro, no sentido de começar a vender engenharia de serviço, né? Grandes empreiteiras fazendo obras na África, etc. E aí, no contexto dessa empresa que eu trabalhava, que era uma grande empresa na área de projeto e consultoria de engenharia, eu acabei me interessando pela parte de exportação de serviços e aí enveredei para o comércio exterior, trabalhei em trading, etc., bastante tempo.
E hoje eu estou aqui, né, como você falou, sou presidente do Conselho Fiscal da Cianf, já participo da Cianf há muitos anos, que em paralelo eu sempre tive comércio em Friburgo. Num determinado momento eu tive com sociedade com o cunhado meu, mas depois eu acabei andando sozinho. Até hoje eu tenho ainda sociedade dentro da família também. Mas essa área é uma área muito, muito desafiadora e acho que tem muito a ver com o tema, né? Porque nós temos que novamente, talvez, fazer uma revolução na área de comércio exterior. O Brasil tem que se voltar novamente para isso, porque é uma das alternativas para a gente melhorar a situação do nosso país. E na nossa região, até em função da pequena participação que a nossa região tem no contexto de comércio exterior, em relação ao Estado e ao Brasil, há um ano e meio atrás a gente criou dentro da Cianf, da estrutura da Cianf, uma Câmara de Comércio Exterior, onde a gente está procurando desenvolver isso também aqui nas empresas de Nova Friburgo e região. Vamos falar bastante disso aí. Geralmente vocês já estiveram aqui conosco e a gente trabalha o início do programa, a chamada contextualização do tema. Tá? Então, é claro que existe algo como um controle, né, em que as pessoas, os nossos telespectadores, eles ficam aguardando para ver o tema, né, para ver as pessoas e tal. E se não for legal, a gente tem que ser claro. Aqui, ó, porque isso é o que acontece com a gente, né? O jogo não está legal, a gente troca, né? Fui ver um jogo outro dia lá da Copinha, lá em São Paulo, não estava legal, troquei. Aí fui para outro canal, não estava legal, eu né, procurando. Então, as pessoas querem ver. Então, eu sempre falo o seguinte, o tema que a gente traz para cá é um tema que sempre diz respeito a todos. Tá? Então, você que está em casa, no trabalho, em algum local que esteja nos assistindo, até no próprio trânsito, né, porque você pode até nos ouvir, né, no Spotify, nos dê oportunidade, porque o tema diz respeito. Eu acho que todo mundo que trabalha, já trabalhou, quem de alguma forma é produtivo, dentro da área produtiva, sabe a forma com que nós estamos falando e o que nós estamos aqui querendo enfrentar, que é o desenvolvimento. E aqui a gente fala, o desenvolvimento econômico, ele não está desatrelado do desenvolvimento social. Tá? Então a gente diz às pessoas... E outra coisa, e o desenvolvimento social não está desatrelado do desenvolvimento educacional. O desenvolvimento educacional não está desatrelado do desenvolvimento cultural. Então, quando a gente fala em econômico, porque tem uma economia. E a gente, hoje aqui, vamos tentar, de uma forma bem tranquila, bem leve, né? E superficial, não vamos entrar tanto em nada que possa, de alguma forma, fazer com que você se distancie da gente, mas nós vamos debater. Então, vamos fazer de uma forma para que não fique, às vezes, vamos trabalhar com números, o que é isso, desenvolvimento econômico, eu não estou afim e tal. Espera um pouquinho, veja a forma com que eu vou tratar e com que eles vão desenvolver, para que e vocês vão logo entender e vão estar com a gente. Vamos lá. Vou trabalhar em tópicos, trazendo aqui uma exposição e eles dois vão aí irão debater aí esse tópico que eu vou trazer. Então, desenvolvimento econômico. Em 2024, a economia brasileira registrou um crescimento de 2,5% no PIB, e impulsionado principalmente pelos setores de agronegócio e serviço. O mercado de trabalho também apresentou uma melhora com redução às taxas de desemprego. No entanto, as taxas de juros permaneceram elevadas, o que limitou o consumo interno e os investimentos. Para sustentar e acelerar esse crescimento, especialistas destacam a importância de investimentos em ciência e inovação. A adoção de novas tecnologias e o incentivo à pesquisa são essenciais para aumentar a produtividade, a competitividade. Contexto atual, PIB brasileiro, 2,5% em 12 meses. Né? Desemprego em queda, mas juros altos limitam o consumo. Pontos em debate, aí para o Jackson e para o Sérgio. Né? Como vocês avaliam o impacto do crescimento do PIB na logística, mais específica do transporte, de mercadorias? O setor conseguiu, Jackson, acompanhar esse ritmo? Aí começa já direto com você, depois nós vamos falar em comércio exterior, alguma coisa nesse sentido para lá.
Rússio, você sabe que o nosso país, né, a gente tem assim, muita carência, né, nessa parte, na estrutura, né, da logística do nosso país. E preocupa, né, que esse aumento O que é logística? de demanda... Desculpe, que a gente é todo mundo incorporado, mas às vezes quem está ali, e a gente fala o seguinte, o nivelamento é isso, porque a pessoa fala logística, eu sou da empresa de logística. Aí a pessoa fala, mas o que é logística? Às vezes o que é logística? A logística no seu campo? é toda a movimentação que você precisa fazer com aquele produto, com aquela carga, né? Ou até dentro da sua empresa, você tem, dentro da sua casa, às vezes, a sua logística, você tem que, às vezes, vai ter que mudar ou fazer alguma mudança, né, de móveis, né? Então, toda a movimentação de carga, né, tudo é isso. Então, você vê. Falando um pouco do inverso, né? Hoje a gente tem estamos transportando muito placas de energia solar. E isso vem tudo lá da China. Então vamos imaginar a logística, né? Sai da China, vem através de navios, né? A maioria chega no Porto de Santos, aí tem que desovar o container, jogar numa distribuidora, né? Numa revendedora, joga esse produto lá no galpão e você depois chega com os caminhões para carregar, para você entregar para quem comprou no final. Então, toda essa movimentação, desde que sai lá da China, tudo isso, né? Você desovar o container, você ovar o container, tudo isso é importante. E aí, quando o nosso país, né, com esse resultado de 2,5% do PIB que você falou, né, muito interessante tudo, né? Como é que foi, né? Como é que está, né, o investimento em infraestrutura? Esse aumento de demanda que a gente está tendo. A gente está acompanhando, né, esse crescimento, a gente não está? E aí a gente vê que o governo tem deixado um pouco a desejar, né? A gente vê que as rodovias onde tem a concessão, né, que é público-privada, né, você tem ali o seguinte, uma rodovia de boa qualidade, quando você tem ali o pedágio, mas isso é um custo para você. E quando você tem, né, essa gestão na mão do governo, dos governos, seja ele estadual ou federal, você vê que a qualidade ela é baixa. Recentemente a gente recebeu aí uma pesquisa de foram 100 e poucos mil quilômetros de estradas, né, que foram pesquisadas agora no final de 2024, onde 60 e poucos mil quilômetros foi de rodovia federal, 40 e pouco de rodovias estaduais. E ali você vê, quando não tem a concessão, você vê que o percentual de qualidade, né, como bom e ótimo, é muito baixo. Quando você tem ali a concessão, as rodovias pedagiadas, você já vê o contrário. Você já vê um índice ali de 70%. Né? E eu pergunto, poxa, por que o governo não consegue fazer uma boa gestão e cuidar dessa parte dessas estradas também? E também não é só a estrada, né? Hoje a gente vê que o nosso país ele depende aí em torno de 60% do transporte rodoviário e é um transporte mais caro também. Acho que o governo tem que partir para investir em outros modais também, né? O ferroviário principalmente. Nos últimos anos até já houve algum investimento, mas de iniciativa privada. Não foi muito o governo, né, que investiu também. E aquaviários também, que deveria investir. O investimento em aquaviários é muito baixo, né? A gente tem grandes rios aí que a gente conseguiria fazer também o transporte de muitas mercadorias de uma forma mais barata também. Então, de certa forma, né, é muito bom ver esse resultado que o país teve, esse crescimento todo, mas, de outro lado, preocupa, porque a gente tem que ter esse investimento. Então, a gente que participa de sindicatos, de associações, eu acho que o trabalho nosso é esse, né, Roosevelt? Eu acho que a gente tem que, como a gente tem essa representatividade, a gente chegar nesses poderes, não é só ficar reclamando, eu acho que a gente tem que ter assim, um respeito, né? Ter assim, uma forma de nos colocar, de cobrar essa situação. Então, a gente participa também, não só de sindicato, mas a nossa Associação Nacional de Transporte de Carga, ela tem uma sede também lá em Brasília, então ela está sempre lá nos ministérios, cobrando lá alguma situação também, pedindo alguma ajuda, ou mostrando, né, para os setores, para os políticos lá, a necessidade que a gente tem de investir também. Então é isso, acho que toda essa estrutura faz parte, e por isso que a gente participa, né, desse associativismo, né, que é tão importante para a gente, juntos, né, a gente conseguir aí o que o nosso país precisa para
manter esse crescimento? Sérgio, aproveitando, o Jackson aqui, ele trouxe com certeza vários elementos que podem ser e devem ser objeto até do nosso debate lá na frente, né? Inclusive em termos não só de curiosidade, mas acho que informativo, que acho que na hora, e o nosso propósito é esse, na hora que você dá uma informação aqui que vem originário, como a gente fala na gíria, que vem da boca, né? Vem da fala de quem tem propriedade, quem é autoridade, então isso faz com que você se aproprie daquela informação, daqueles dados, e você multiplique isso e você comece a passar, ou seja, te dá um sentido de autoridade também numa roda de papo. Então, por exemplo, eu quero depois lá na frente, se tiver oportunidade, você falar um pouco mais. Hoje o transporte do Brasil, ele é 60% ele é rodoviário. Tá? Então a gente pode depois lá atrás vir também, em outro momento, a gente pode vir construindo isso. Houve lá atrás, quando ele fala dessa provocação, houve uma decisão governamental de que nós deveríamos incidir e trabalhar com o transporte rodoviário, quando a gente fez a expansão para que a gente pudesse ocupar o Brasil todo através das rodovias federais, coisas nesse sentido. Tá? E aí a gente pode falar com relação ao transporte, o transporte por navio, o transporte de trem, coisas nesse sentido. Mas só para você entender que já abriu aqui, né, espaço para a gente poder ampliar o nosso conteúdo do nosso debate. Mas eu queria falar pela sua experiência, pelo trato que você tem na questão de importação, exportação, que essa estabilidade econômica e as altas taxas de emprego, elas têm influenciado, você tem visto isso, essa questão também dos juros, da elevação dos juros, ou dos juros, né, que se mantém num certo patamar, né? Essa questão agora que acontece, a nossa moeda, agora ela teve, face ao dólar, ela teve quase 30%, 27% da desvalorização em face ao dólar. Como é que, fala um pouquinho o que é importação e exportação e como é que o Brasil se posiciona diante disso aí? São vários aspectos, né? Quando você olha o comércio exterior, uma informação que é importante, claro que aumento do PIB é importante, mas você tem que sempre estudar o que está por trás desse aumento, né? Então, se você fala que o aumento foi com base no aumento de investimento público, ele tem uma consequência, né? E se ele é aumento de renda, porque você gerou mais negócios em função do investimento público, é uma situação. Hoje eu entendo que o que está nos atrapalhando, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento, é talvez o fato de uma boa parcela desse crescimento ser função de um investimento público que está sendo feito em cima de endividamento, né? Porque o Brasil passa por fases, né, por estágios de governos com determinado foco, né, onde, vamos dizer, você tem um foco mais social e você entende que o governo pode ser indutor do desenvolvimento, mas colocando dinheiro diretamente. Depois você vem numa fase onde a ideia é exatamente o contrário. O governo tem que sair da regulamentação, tem que desregulamentar a economia, fazer com que os investimentos apareçam, independente da capacidade do governo de investir. Você trouxe um fato aí, só para dando sequência, mas só para ilustrar a sua fala. Há alguns anos atrás, nós tivemos aqui uma indução, as indústrias estavam num momento difícil, e o governo foi e falou assim, todo mundo vai ter que comprar como é que chama? Equipamento nacional e máquina de lavar, máquina de secar, freezer, e tal, aquela chamada branca, né? Material branco. Né? Linha branca. A chamada linha branca. Isso. E aí teve gente que não precisava de freezer, comprou freezer, teve gente que não sei o quê, tem gente que com freezer até hoje que não tinha que colocar, então, mas para fazer um aquecimento. Depois veio a parte com relação à parte de automotivos, né? Sim, incentivo, muitos incentivos. Incentivo para que comprasse coisa, né, para você. Acho que então, alguma coisa nesse sentido não, que tem você fala. Tudo a ver. O comércio exterior ele se movimenta muito em função, aí é que está, da realidade lá de fora também, né? Então você, por exemplo, hoje tem um jogo de forças no comércio internacional que acaba nos impactando. O Brasil hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, tanto na importação quanto na exportação, é a China. Isso é uma situação absolutamente nova, não era assim há 30 anos atrás ou há 20 anos atrás, né? Por quê? Porque a China, vamos dizer, tem algumas características que até nós no passado tivemos,
A gente não pode esquecer que nos anos 80 a renda per capita da China era mais ou menos igual à brasileira, né? O PIB deles era praticamente igual ao nosso, e hoje, sei lá, é 5, 6 vezes maior que o nosso, se não for mais. Tá? Então, eles focaram, eles têm uma economia centralizada, é um regime que não é democrático, né? Enfim, aí é mais fácil de você planificar a economia e desenvolver as atividades. Então, quando o Brasil, em 85, faz uma opção clara pelo regime democrático, isso teve consequências. Eu acho que a maioria delas foi muito positiva. Mas para a economia, por exemplo, você cria uma situação onde, se não houver uma sequência no planejamento da evolução da economia, independente do governo que tiver de plantão de 4 em 4 anos, isso afeta. E aí nós vamos falar, ou eu acho que é importante a gente falar aqui, enquanto representante da classe empresarial, quer dizer, a empresa ela tem que ter um mínimo de estabilidade, regularidade e conhecimento do que vai acontecer, de como o governo vai se movimentar, para poder os investimentos privados aparecerem. Eu faço até um link com o que ele falou. Quer dizer, quando você fala em infraestrutura, por exemplo, no Brasil, o Brasil, historicamente, se você for lá no Império, a gente tinha muito pouco rodovia, tinha muita ferrovia. Porque o Império percebeu, né, esse achado que era fazer o transporte ferroviário que se presta a maiores quantidades, a volumes maiores. Né? Custo baixo. Custo proporcionalmente fica mais baixo. Né? Idem navegação, porque a navegação sempre existiu desde a nossa fundação. O rodoviarismo foi um movimento que surgiu praticamente no século XX. Vocês vão lembrar, era famoso isso na história brasileira, um presidente que falava que governar era abrir estradas. Isso foi em 1920, mais ou menos. E aí a gente fez uma inflexão de 180 graus, porque praticamente nós abandonamos ferrovia, né? Praticamente. Friburgo teve ferrovia. Eu sou do tempo que o trem passava ali na rua principal de Nova Friburgo. Hoje em dia, quer dizer, se você não fizer o que você falou, parcerias público-privadas e outros tipos de contratação através do poder público, a União, o Estado e o município não tem recurso para investir. E quando tem, normalmente a gestão não é boa. Né? Então, depende muito do que está acontecendo em cima. Jackson, você fica à vontade para comentar em cima da fala do Sérgio, mas eu queria trazer também nesse molho aqui, nesse primeiro momento é assim, nós vamos trabalhando, mas depois entre vocês, quer dizer, cada um fala 1 minuto, o outro entra na fala do outro, não tem problema, converge, diverge, o que acontece. Mas eu queria trazer aqui 2 questões, né? O papel da logística eficiente para garantir a competitividade, né? Porque a gente fala aqui que a nossa grande dificuldade é a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, aproveitando isso, que você já trouxe a fala de que você hoje, um dos clientes seus, quer dizer, é um cliente que trabalha importação, e você hoje está ligado dentro desse processo de tecnologia, de inovação, que é a questão de placas solares, né? Também que cresce muito. Tudo a ver. Né? E hoje, cada vez mais, se acontecendo isso. Queria que você falasse um pouco disso e também sobre essa coisa dos gargalos logísticos. Mas dentro disso, para que possa não legitimar, que você não precisa disso, mas só por a questão de curiosidade, de informação, a sua empresa, hoje ela está em vários estados, né? Sim. E ela trabalha com... queria que você trouxesse um pouco disso para que você entrasse nessa questão da competitividade, porque a gente sabe, a gente anda para que vocês possam estar em qualquer cidade aqui na região, e aí vai dizer qual é a região, mas quando você verificar que tem um daqueles caminhões aparecendo, bacana, com aquela lona bacana e tal, aquele caminhão tem sua sede aqui na nossa cidade, em Nova Friburgo. Tá? Alguns dizem que a sede é fora, é lá no sul, não sei onde, é em São Paulo e tal, mas é aqui em Nova Friburgo. Fala um pouquinho da empresa e fala um pouquinho da competitividade, fala a questão essa coisa desses gargalos, né? Então, a nossa empresa ela tem assim, um foco, né, a Freelog Transportadora, né, de distribuição de carga em todo o estado do Rio, né? Então a gente é conhecido aí pelos clientes como uma excelência, né? A gente tem assim cliente como o nível de Lorenzetti, Tubos e Conexões Tigre, Rossetti. A gente tem a parceria com a Latam, com a Gol, né? Porque é interessante, o transporte rodoviário de carga, ele está presente em todos os outros modais. Sim. Entendeu? Porque a coleta da mercadoria começa em rodovia, até Sim. você colocar
num barco, num navio ou num avião, né? Seja lá o que for, você tem o transporte e o final também. Então, nós também temos parcerias com a Latam, com a Gol também. Nós temos, né, filiais espalhadas no estado do Rio, mas nós temos também em Santa Catarina, nós estamos em Blumenau. Falando um pouco, né, dessa mudança, né, do mercado também que aconteceu. Aqui em Friburgo a gente tem um polo muito grande de moda íntima, né? E no passado aí, eu estou falando aí de talvez aí até uns 10 ou 15 anos atrás, todos os fornecedores de confecções, eles eram do estado de São Paulo, estava lá no interior, né? E hoje muitos deles estão lá em Santa Catarina. Essa mudança que ele se referiu da China aí foi isso, quer dizer, a China se tornou uma grande produtora de matéria-prima, de tudo que é produto para todos os países, né? Isso. Então, o que está acontecendo, né? Lá, com os portos são menores, o custo também é menor. Isso. Então, as empresas estão importando por lá muitos produtos hoje da China, né? E aí eles vêm aqui vender. Então, com isso, houve essa migração que os fornecedores das confecções, hoje você tem um polo muito grande lá. Nós estamos falando disso já em competitividade. Sim, isso. Sim. Para você poder ter competitividade, né? E aí está essa coisa que a gente fala de oportunidade e da gente acompanhar a logística eficiente. O que é a logística eficiente? Essa transformação que você tem que fazer com a sua empresa para você poder acompanhar isso aí, né? E aí também eu acho legal eu de repente colocar aqui a forma de gestão nossa também. O que nós fizemos? Nós abrimos uma filial lá em Santa Catarina, em Blumenau. Mas de que forma? Eu arrumei um parceiro, arrumei uma empresa local, né? Então eu não tive que contratar funcionários, eu não tive que pagar aluguel. A gente faz um contrato em cima do valor transportado, do valor que a gente faz no mês aí, um percentual para ele, um percentual para a gente. Se remunera em cima disso. Se remunera em cima disso. Perfeito. Então também é uma gestão, por quê? Na prestação de serviço, se você não tomar assim, um pouquinho de cuidado, você fica com o seu custo fixo muito alto. Sim, né? claro. Então você tem que ver aí o que você pode transformar em custo variável. Mas aí é que está. Nós, empresários, a gente faz essa conta, né? E quando eu fiz a observação do governo, não tem nenhuma referência político-partidária, mas o poder público, ele tem, em seus diferentes níveis, ele tem muita dificuldade com a gestão. Eu acho que a implantação não é simples, ele consegue fazer, mas na hora de gerir, e a experiência mostra, quer dizer, parceria público-privada, concessão, são vários regimes que eu acho que tinham que ser estimulados, porque quando o governo sai da gestão, normalmente o serviço melhora, a qualidade do serviço aumenta. Por quê? Porque a empresa privada ela tem essa flexibilidade, essa rapidez de raciocínio que você teve aí no teu exemplo. Você percebeu o seguinte, se eu for para lá, alugar ou comprar um terreno para fazer um depósito, para criar, para botar funcionário, não sei o quê, vai inviabilizar o custo e eu vou perder a oportunidade. E o que você falou é perfeito. O rodoviário ele vai existir sempre, né? Hoje nós estamos vivendo esse boom aí de e-commerce. Sim. Como é que o e-commerce funciona, basicamente? O meio é aéreo ou marítimo e a ponta é rodoviário. E a cidade está cheia aí de gente rodando e entregando mercadoria, porque, vocês têm empresas gigantes mundiais de logística, né? Sim. Que conseguem viabilizar a colocação do produto que vem da China, ou vem dos Estados Unidos, ou vem do Oriente Médio, sei lá de onde. Aqui em Nova Friburgo, como? A ponta final é o que você falou, é transporte rodoviário, às vezes até veículos menores, né? De Sim. menor porte. Né? Isso é. Hoje o e-commerce, né, dessas empresas grandes hoje aí, praticamente é feito através de Uber e de automóveis. Isso. E aí você que vê... quarteiriza, né? Que é a competitividade. Eu tenho uma pólice de seguro, né, no caso de acidente, de roubo, né, da carga, e ali tem lá as cláusulas que eu não posso colocar em automóveis. Eu não posso contratar esses automóveis como se fossem terceirizados para entregar as cargas para mim, que eu não atenderia às cláusulas da seguradora. Então, eu não faço. E aí, com isso, essas grandes distribuidoras estão também com grande transportadora assim, própria deles, mas que estão contratando esses automóveis, né, para fazer essas entregas. Falando um pouquinho mais da nossa empresa também aí, de oportunidades, né, que às vezes surge, o que aconteceu? Eu tenho assim, um grande cliente que eu faço distribuição muito grande para eles no Rio de Janeiro, e ele
perdeu o transportador, o distribuidor deles, né, para o Espírito Santo. E como é um Espírito Santo pequeno, Rio de Janeiro muito próximo também, eles vieram pedir uma ajuda para que a gente também entregasse, esticasse lá no Espírito Santo e tal. Então nós corremos lá e arrumamos também um parceiro, foi uma coisa bem rápida, né, que começou a fazer essa distribuição no Espírito Santo. E aí começamos a olhar um pouco mais o Espírito Santo e começamos a enxergar oportunidades. Então hoje a gente está com um movimento assim também grande para lá, onde no nosso planejamento desse ano a gente tem lá uma filial em Viana, que é a Grande Vitória, e a gente está prevendo aí a abertura de 2 filiais, uma mais para o sul, outra mais para o Cachoeiro, Itapemirim, e outra mais para o norte, né? Colatina, por ali assim, porque dentro do mapa de calor que nós fizemos, né, da distribuição rotas, que a gente tem e de coletas também, a gente já vê ali um volume bem assim que justifica, né, a gente fazer esse investimento. E lá também é interessante porque no nosso estado aqui do Rio, né, a gente tem um estado que ele é muito consumidor, né? Então a gente traz assim muita carga para cá. E eu não consigo voltar com os caminhões, acho que nem Você não 15%, tem o famoso retorno. Não tem retorno nem 15%. E lá para Vitória eu vi uma oportunidade lá que todas as minhas carretas que seguem para lá com carga, eu estou conseguindo retornar com carga também. Sérgio, olha que coisa. E aí você que nos acompanha... Né? Eu que sou apaixonado pelo Espírito Santo, porque eu trabalhei lá há muitos anos, então é um estado fantástico. Acho que... você que nos acompanha, eu estou falando o seguinte, você vai pegando aqui, vai fragmentando talvez aqui o debate, pegando, cada um pega do seu interesse, mas está se apropriando. Aqui duas questões que já passou. A primeira, 60% hoje do transporte é rodoviário. E agora algo que a gente sempre vê o seguinte, aquele transporte que vai e não tem o retorno. Então, o que acontece? O Jackson trouxe uma informação que apenas 15%, quer dizer, é o percentual de ocupação. Tá? Então, ele vai... E isso aí eu trago uma questão para você, né, com relação a exatamente o quanto é que essa questão do transporte, você entende, você acabou de falar, e eu conheço a sua vida profissional, você trabalhou num momento muito importante da vida nacional, onde se abriu os chamados portos às nações amigas. Foi quase isso. Foi o governo do Collor. Onde o Collor teve aquela célebre frase, né, das carroças. Isso, os carros brasileiros são carroças. Carroça e tal. E hoje nós já estamos com mais de 40 montadores no Brasil. Né, sim. Aqui. Mas dizer para você o seguinte, essa questão da logística, a questão do transporte, o quanto é que ela impacta isso na questão da chegada ou da saída do produto para importação e exportação? É fundamental. Não só em termos do custo, né? Quer dizer, aí custo, entrega, rapidez, eficiência, e também no sentido de, vamos dizer assim, otimizar o seu processo de comércio exterior, entendeu? Então, onde você tem uma estrutura voltada, que é o caso do Espírito Santo, eu acho que o Espírito Santo é até interessante, porque eu trabalhei muitos anos lá, então eu tive contato com muita gente de lá e até entendi, na época, né, o esquema que foi feito lá de benefício fiscal também, tinha incentivo para ter operações de comércio exterior. Eles já tinham uma tradição de exportação antiga, por causa do café, basicamente. E nessa época do Collor, os empresários de lá, na época, mas muito próximos do Estado, do governo, entendeu? Lá isso funcionou muito bem nos anos, 80, 90. Então eles desenvolveram, em paralelo, incentivo fiscal, estruturaram as instalações portuárias, que são muito boas. Tem instalação fantástica lá por causa da Vale do Rio Doce, que também já tinha estrutura voltada para exportação, entendeu? Então já é uma região que tem uma cultura ligada ao comércio exterior. E aí aproveitaram essa história aí dos carros que você contou, que você lembrou, que foi isso mesmo, e abriram a importação. E a gente é de uma geração que o sonho de consumo de todo mundo era ter um carro importado, né? Ou pelo menos ver, porque era proibido a importação de automóveis. Então eu participei ativamente desse momento aí da economia brasileira na área de comércio exterior e trouxemos, aquilo era um mar de carros na região do Espírito Santo, mas com isso eles se estruturaram, eles criaram uma rede de armazéns alfandegados, que é uma coisa
fundamental quando você fala em comércio exterior, porque a possibilidade, Roosevelt, de você ter uma área onde você coloca os seus produtos, eles estão, vamos dizer, prontos para sair ou para entrar, isso vale para importação e para exportação, e te dá uma flexibilidade muito grande, porque o custo ali é reduzido e ali você tem toda a estrutura de Receita Federal, de alfândega, de ministérios específicos, se for alimento, agricultura, se for produto químico, Anvisa, enfim. E prepara também os produtos. No caso de produtos que você está importando, nesse local você prepara os produtos, por exemplo, para atender a legislação brasileira. Né? Porque o produto vem, por exemplo, da China, você tem que reembalar, eventualmente, mudar a embalagem, colocar a etiqueta, identificar, botar manual, se for um produto eletroeletrônico em português. Isso tudo é feito nessa estrutura. Né? Então, existe, a legislação favorece. Agora é tal história. A gente tem que buscar isso. Só para concluir, isso tem muito a ver com o transporte. Então, eles tinham uma estrutura montada, a estrutura aérea deles, que na época era carente, agora parece que estão melhorando, mas a marítima é fantástica e tem também muita concorrência, né? Tem muita transportadora lá, talvez por isso até, né? Desenvolveu muito essa parte de transporte. Eu queria trazer aí para vocês, acho que serve para os dois, acho que atende os dois, deve ver, a questão dos gargalos, que a gente falou, foi logo uma questão que você falou com relação, Jackson, a questão das estradas, questão de governo, uma estrada que é pedagiada, outra que não é pedagiada, coisa nesse sentido, que, por exemplo, eu que não sou, eu que tenho o meu meio de transporte, não tenho empresa e tal, eu fico feliz em pagar quando tem uma estrada bacana, como, por exemplo, nós temos uma serra aqui hoje em Friburgo, que está uma serra bacana, antigamente não tinha nada. Né? A gente, quando entraram os primeiros olhos de gato, que a gente fala, poxa, aquilo foi uma festa para a gente, né? Serração, aquela neblina tremenda e tal. Mas nós temos os chamados gargalos. O programa hoje ele tem um objetivo, e não está fugindo disso, porque isso tudo se conecta, né? A questão do desenvolvimento, nós estamos falando unindo essas pontas e tal, mas a questão desses gargalos no processo de desenvolvimento, você teria condições de crescer mais, ou você já cresce, você tem um número bastante significativo de empregados hoje nas suas empresas, fica à vontade para você falar, como você falou aqui, de quem são os seus clientes, seus parceiros, mas é importante a gente falar isso, porque às vezes o camarada está com uma dor lá em outro estado, sim, que é diferente da sua dor. Ou ele está com a mesma dor e você já está dando aqui a receita de como buscar sair disso. E faz o contato com o Jackson, faz o contrato aqui com a Freelog. Né? Então, estamos falando, abre isso aí, por favor. Esses gargalos, fala um pouco dos gargalos. Olha só, o gargalo logístico, né, a gente está agora enfrentando aí uma situação que atinge também. Porque quem faz a logística são os nossos entregadores, nossos ajudantes, né, e os nossos motoristas também, né? Então a gente vem assim com muita falta de profissionais, bons profissionais no mercado, né, principalmente de motoristas, e eu tenho uma dificuldade assim um pouquinho a mais. Quando eu vou contratar motorista carreteiro de São Paulo, né, para trazer carga para o Rio e tudo, o que acontece? De, sei lá, cada 10 motoristas que a gente seleciona, quando vai participar da entrevista lá, pelo menos uns 3. Quando sabe que é Rio de Janeiro, não quer, ele desiste. Olha só. Porque já foi assaltado no Rio. A gente tem que cuidar disso. A gente está com muito. A gente colocaria isso como sendo um gargalo? A questão da segurança? Não, segurança, né, é um deles. E outra coisa, houve uma mudança nas leis, né? E eu não sei se você já observou isso. Você costuma ir para São Paulo, não sei se você vai de ônibus ou vai de... Vou, às vezes. Eu acho muito mais confortável a gente sair daqui à noite, né, sim, pegar um ônibus e ir para São Paulo. Sim. E não sei se você observou, o ônibus chega em Niterói e muda de motorista. Muda sempre. E antigamente não era assim. Então houve uma mudança na lei do motorista, que é o seguinte: quando você dirigia para uma viagem, uma excursão no Paraguai, Argentina, né, as 3 bandeiras lá, você tinha o motorista dirigindo e o outro descansando. Sim. Lembra disso? Então a lei entendia que o motorista estava descansando, não estava trabalhando. Agora mudou. Agora a lei entende que ele está à disposição da empresa, ele está trabalhando. Então o que ele tem? Aí no nosso caso de cargas, né, a gente tem às vezes uma carreta que a gente puxa para entregar essa carga toda, essa carreta lá
lojas americanas da vida, numa casa dessa grande. Então, o que acontece? Às vezes você chega lá e tem que aguardar na fila para você poder descarregar. Né? Então, essas horas não eram computadas como trabalhadas. Né? Que ele está descansando, às vezes está até dormindo, o caminhão dele tem lá a cama e tudo, mas agora passou a contar também aquele período que ele está lá aguardando, né, o agendamento, o horário para entregar. Então isso também houve uma mudança, ou seja, um aumento de custo para a gente também que aconteceu. Agora, recentemente, a partir desse mês, já mudou, a gente tanto que esperava a reforma tributária, né, e não veio do jeito que a gente precisava. Com certeza. Não veio. Então, para a gente que estava com a folha desonerada, o que é isso, Roosevelt? Você sabe, você tem lá seus funcionários e a empresa tem que recolher 20% de INSS sobre o salário, sobre a folha. Né? Já há uns 5 anos, né, dos governos anteriores, que foi desonerado. O que aconteceu? Zerou, acho que foi do Temer. Na época do governo zerou Temer. Esses 20% e alguns setores começou a recolher sobre o faturamento. Sobre base de cálculo faturamento. Sobre o faturamento, já estava assim. Essa é, só para que a gente possa esclarecer, a chamada desoneração. Exatamente. Então, por favor. Não, aí agora veio a reoneração. Não, mas fala um pouquinho da desoneração. O que era esperado, então? A desoneração foi isso, quer dizer, ele tirou esse imposto sobre a folha de pagamento. 20%. 20%. E passou a cobrar um imposto novo, no meu caso lá, 1,5% sobre o meu faturamento. Isso era proporcional, tinha uma tabelinha. Isso, tem uma tabelinha. mas isso ajudou a gente. Ajudou muito. Ajudou bastante a gente. Vinculou e tirou o peso do encargo da folha. Folha significa emprego, né? Sim. Então, se você paga o encargo sobre o emprego, a tendência é você motivar, ficar informal, né? Motivar o emprego. Se você passa para o faturamento, você motiva que o empresário empregue. Aí agora também isso, então eu considero isso tudo um pouco de gargalo. Não é o gargalo de você ter o caminhão, no teu caminhão conseguir andar, ou só a estrada, não. Eu considero, eu tenho aqui, bem fresco também, no ano passado, em dezembro, dia 10 de dezembro, a gente recebeu um comunicado de um grande atacadista de Minas Gerais, vou falar o nome aqui, Tambasa, solicitando aos fornecedores que não enviasse cargas para eles, que eles têm os fornecedores que são automáticos. Toda semana manda uma carreta e tal. Sim. E eu tenho alguns clientes de Friburgo que mandam carga para lá. Uhum. Né? Olha só, Roosevelt, que não enviasse carga até 10 de dezembro que eles pediam isso aí. Que não enviasse carga até 31 de dezembro, porque ele estava com um gargalo lá de 240 carretas para descarregar e não tinha mão de obra. Não tinha mão de obra. Olha só, gente. Não tinha mão de obra. Aonde então, eu estou te falando, eu consigo. Triângulo Mineiro, né? Grande Vitória, Contagem. Né? A Tambasa, o depósito deles é lá. Contagem, Grande BH. Grande BH. Então a gente tem até alguns clientes daqui que ficaram sem faturar, porque o cliente falou: não manda, porque eu não tenho prazo para entregar. Olha o gargalo, falta de mão de obra de ajudante, de entregadores, para receber a carga lá. Eu tenho isso aqui, um e-mail que eles mandaram, e com isso a gente está vendo. Então, hoje, olha como é que a coisa está assim, muito complicada, né? Por que essa falta de mão de obra? O que está acontecendo? O que não está acontecendo? Né? Eu não sei, mas eu tenho reparado que todo setor onde a mão de obra ali, aquele profissional ganha um salário e meio, está difícil da gente contratar. Verdade. Eu acho que isso se deve, né, a bolsas que o governo municipal, estadual e federal dão para quem não tem carteira assinada, né? Argentina. Entendeu? Se o cara não tem... Eu tenho não sei onde eu não vou encontrar aqui agora, mas eu li uma matéria já há um tempo atrás que um prefeito de uma cidade interior de São Paulo, ele queria qualificar, né, os moradores lá para conseguir um emprego, né, para conseguir um emprego melhor etc, tal e tudo, melhor né? remuneração. E aí ele começou a criar lá diversos cursos na cidade, gratuito. E ele não conseguiu atingir nem 50% da ocupação das vagas. Me recordo isso aí. E ele quis saber o porquê que não conseguia e tal. Aí depois vieram para ele trazendo lá, né, a resposta. Que os cursos que tinha ali, o que o pessoal conseguiria de emprego ali, seria mais ou menos essa faixa de salário, um salário e meio, e que eles fizeram um levantamento, que eles já estavam lá, naquela região, eles conseguiam receber acho que R$ 1.800
Que a única condição juntando auxílio municipal, Estado federal. A única é não ter carteira assinada. Então, informalidade, né? Entendeu? Então, eu não sei, né? Eu não me aprofundei nesses dados, a gente está aqui falando tudo, mas eu acho que isso está se tornando um problema no nosso país, entendeu? E eu também tenho dificuldade de contratar ajudante aqui em Friburgo. Eu não sei se vocês ficaram sabendo. Esse supermercado que se instalou aqui na Alberto Browne, eles reclamaram muito que não encontrou mão de obra em Friburgo. Esse último que se instalou ali no Alberto Browne, no antigo ABC. É a rua central nossa. Eles reclamaram muito. A maior dificuldade deles foi de arrumar profissionais. Isso acontece, a gente percebe. É o supermarket. E eu não sei se vocês sabem, eu não sei se eu estou falando demais já, Rúdio, mas é muito estranho essa pesquisa que está saindo de desemprego, que está dizendo que o índice mais baixo também e tudo. Então, eu já ouvi algum comentário que eu também não posso afirmar. Essa pesquisa está tão baixa em relação às pesquisas anteriores, é que eles não estão considerando desempregado quem ganha Bolsa Família. E aí eu coloco, é desempregado ou não é desempregado? Então, sabe, eu acho que a gente está vivendo assim, um pouco assim de fake news que a gente está vendo aí recentemente aí com o que o governo quis falar sobre o Pix aí e tal. Então, acho que a gente tem que ter assim, um pouco de cuidado e se aprofundar, né? Até eu mesmo nessas informações aí que eu não me aprofundei. Mas vamos lá, poxa, difícil de conseguir, né, mão de obra para entregador, ajudante, que é uma faixa salarial aí de um salário e meio. Não era para ser assim. Não era. Né? Então, voltando a falar aí do gargalo aí, quer dizer, não estou nem falando ainda você já trouxe vários aqui. De estradas, né? Para você ver. Outro problema que a gente tem também enfrentado no nosso setor é o seguinte, é o biodiesel. O que é o biodiesel? Eles fazem uma mistura, antigamente era óleo de mamona lá no diesel, né? Que o óleo de mamona é a coisa, né? Sustentabilidade, biodiesel e tal, e ali tem até geração de emprego ali, um negócio também em si. Mas o que está acontecendo? Bom, a partir do ano passado começou os motores diesel nessa geração 6, né? Euro 6, que são menos poluentes. E eles são motores mais sensíveis também. E no passado, quando começou o biodiesel, era de 3% ou 5% só. E agora aumentaram. Agora está em 12%. E não é de boa qualidade. Para isso, né? Não é de boa qualidade. O que está acontecendo? Existe o filtro do diesel, que a gente troca isso a cada 30, 40, 50 mil quilômetros. A gente está tendo que trocar com 5 ou com 10 mil quilômetros, porque está dando uma borra. E aí o caminhão novinho, você tem ele parando, dando defeito na estrada, ou até um ônibus. Você não sabe por quê, vai ver isso. Nós tomamos a decisão na nossa empresa lá de trocar o filtro aí com 10, com 15. Mas nós estamos evitando de comprar caminhões novos. A gente ia dar uma renovar a frota agora, né? E a gente está preferindo comprar caminhões 21 e 22. E pior, os últimos caminhões que nós compramos lá, que atende a gente, o valor deles zero era 350 mil reais. Isso deve ter uns 4 anos. Hoje, para comprar um caminhão que me atende, por causa dessa mudança do Euro 6 também e tudo, está o dobro do preço. E aí aquela necessidade que a gente tem de renovar a frota, também do gargalo logístico que a gente fala, o governo tem que entrar com alguma política de incentivos para poder melhorar a frota nacional, né? Mas agora está assustando, porque como eles não estão com um biodiesel, nós não temos um biodiesel de boa qualidade, a gente está com esse entrave. Eu fui numa convenção de transporte no ano passado, no meio do ano, onde uma empresa de ônibus colocou essa situação. E é uma empresa assim que valoriza muito o meio ambiente, muito. Né? Então ela acha importante o biodiesel e tal, mas ela colocou que ela teve que fazer isso, trocar esses filtros, né, com a quilometragem menor, e o aumento para eles de despesa foi de 1 milhão por mês. Então, resumindo a coisa toda, né, eu acho que a gente tem sim que pensar em sustentabilidade, a gente tem que pensar em a gente resolver esses gargalos logísticos e tudo, mas não trazendo custo para a gente, não trazendo inflação. E o desenvolvimento tem a ver com... Tem que ter mais... Eu acho que um dos grandes problemas nossos é regularidade, né? Quer dizer, a gente tem que ter uma linha de raciocínio. Então, incentivo fiscal, por exemplo, é fantástico. Aí, agora vem a reforma tributária, não vamos acabar com todos os incentivos. Espera aí, vamos olhar. Né? Tem casos e casos. Você tem um caso emblemático no Brasil, que é a Zona Franca de Manaus, que eles acabaram tendo que compor com a Zona Franca de Manaus, não teve como não fazer.
Mas, por exemplo, na área de comércio exterior, a gente já teve uma política de substituição de importações. Aí fecharam, dificultaram a importação. Pô, se você não importa, você não vai exportar, porque esse negócio é uma via de mão dupla, entendeu? Então, como é que você estimula aí na nossa região, por exemplo? Eu acho que a gente tem um gargalo básico aqui para comércio exterior na parte de infraestrutura. Realmente temos. A gente não tem cultura de comércio exterior, a nossa participação no contexto do Estado é muito pequena, percentualmente, daí a ideia da Câmara de Comércio Exterior. Agora, temos muito potencial, até em função da nossa história, né? Nós fomos colonizados por 9 países e 9 nações, a gente tem essa relação aí cultural, umbilical quase, com 9 países e mais uma comunidade, e a gente não vai explorar isso nunca, nós nunca vamos aproveitar isso. Quer dizer, eu acho que esse caminho que a gente tem que trilhar. Você falou da questão do insumo. O insumo, até para a própria indústria nossa, se você tem um incentivo para trazer a matéria-prima mais barata, mesmo que seja da China ou sei lá de onde, se você tem uma estrutura de logística bem definida, você consegue baratear, porque você, ainda mais se você fizer uma parte da sua produção para exportação, porque aí você importa sem pagar imposto. É o famoso drawback, que é um mecanismo que quando você importa produto para exportar, você não paga imposto de exportação. Então isso, por exemplo, é questão de coordenar. Eu sempre cito o exemplo do Espírito Santo. Lá sempre funcionava redondo. A gente não tinha problema de fiscalização, a gente não tinha problema do Ministério da Saúde, porque estava todo mundo ali imbuído do espírito de fazer aquele Estado ir para frente nesse aspecto. Outros problemas que todo Estado tem, né? Afinal de contas, você está no Brasil, você não está na Suíça. Mas lá isso sempre foi levado muito a sério. Então eu acho que nós aqui em Nova Friburgo, e região, eu gosto sempre de falar região, né, Uda? A gente é polo de uma região, para quem não conhece, que tem 10 ou 12 municípios aqui na região que a gente chama na nossa órbita, né? Centro-Norte Fluminense. A nossa população da ordem de 200 mil habitantes, mas temos mais de 200 mil que estão aqui vinculados à Nova Friburgo, e a gente faz questão de para onde a gente ir levar esse pessoal, porque é onde eles vêm resolver a vida deles. Então, isso é um gargalo, entendeu? Olhar Friburgo e região com potencial e não aproveitar o potencial. Então, juntando esforço que a gente vai avançar. Só para fechar um pouquinho da minha fala aqui, o que acontece? Olha o quanto que é importante, né? As associações, né? A gente tem lá do nosso setor, CERT e SENAT, né? Em todos eles existe o simulador de direção. Então, com isso está ajudando a gente a resolver o problema de falta de motorista. Até porque, né, hoje em dia, os caminhões com mais tecnologias, né, também demandam um cara mais... treinamento também, tudo. Então, a gente está conseguindo resolver assim. Como também direcionando jovens também, aprendizes também, tudo, para já estar assim, preparado, né, para a gente também. E a gente tem feito um trabalho muito grande com as empresas, que elas são especializadas em serviço de portaria, serviço de ajudante também. Então a gente vem superando, né, essa situação da mão de obra que a gente está falando aí, em cima disso. Quer dizer, a gente trabalha com empresa terceirizada, que é especializada em ajudantes. Eles conseguem colocar bem mais rápido que a gente, né? E a gente tem o SES Senat que a gente utiliza para formar os profissionais aí, os motoristas. Pessoal, olha só, isso passou tão rápido. Você vê que eu entrei muito pouco, né? E levantei a bola e vocês tocaram. Nós estamos a 2 minutos de terminar o programa. Então eu vou pedir a cada um minuto no máximo para que a gente possa fechar. Como é que a gente conecta isso ao desenvolvimento econômico? Eu acho que tem tudo a ver, só que a pauta é muito extensa, muito ampla de desenvolvimento econômico. Então nós falamos de situações, falamos de alguns detalhes que incidem naturalmente no desenvolvimento de um país, de uma cidade e tal. Cada um trouxe suas experiências. Eu acho que isso foi muito válido. Eu acho que a gente conseguiu despertar que o tema de desenvolvimento econômico não é um tema somente para técnicos. Ele é para todos. O que vocês falaram aqui, emprego, desemprego, quem ganha até um salário mínimo e meio, você não está conseguindo emprego, né? Cada um falou de algum fato. Então, Jackson, 1 minuto para você fechar isso tudo que você falou em desenvolvimento econômico, e Sérgio também. E já vou agradecendo a vocês dois pela presença ilustre. Então, eu vejo o seguinte, né? O desenvolvimento econômico, né, que está acontecendo com o nosso país agora, eu acho que a gente não pode assim só
ficar cobrando, ocupando o que não acontece. Acho que a gente tem que se fazer parte dele e tentar levar para as autoridades, para quem que tem, de repente, aí a caneta na mão para tomar as decisões dos investimentos, mostrar a nossa necessidade, né? Você comentou sobre, né, a rodovia do pedágio aqui para Friburgo, lá você vê. Você vai no Rio e volta, cara, só de pedágio são R$50. Você sozinho com o teu carro. E a gente paga os impostos, cara. Porque naquela rodovia que não tem ali o pedágio, não tem a concessão, tem que funcionar. Então, eu acho que a gente tem sim que exercer o nosso cidadania, de cobrar essas coisas, cara, de fazer entender que também assim, é importante, né? Senão, deixando só, né, não vou fazer isso ou aquilo porque a gente não tem estrutura. Porque não. Eu acho que a gente tem sim que cuidar, né, dessa parte toda, não somente o que a gente não está enxergando de muito legal, né? Certo, estouramos tempo, uma hora. Desenvolvimento econômico não faz sentido se não tiver desenvolvimento humano. Essa é a minha visão. Você falou, nós todos falando vários assuntos que, num contexto... Converge, né? É uma receita de bolo, vai juntando tudo. Mas aí é que está, o desenvolvimento humano, na minha visão, não pode ser só através de atividades governamentais. Na maioria dos casos, na minha visão, o governo tem que se restringir ao mínimo necessário, aquilo que é a função precípua dele, e deixa que a gente toca. Se ele não atrapalhar a iniciativa privada, a gente distribui e a gente desenvolve as pessoas, porque, afinal de contas, o país é feito de pessoas e a gente tem que pensar nas pessoas. Isso aí tem uma fala que é o seguinte, se não pode ajudar, por favor, não atrapalhe. Exatamente. A gente faz, e uma coisa que nós vamos ter que trazer, vocês dois que vão me ajudar muito nisso aí, que nós vamos nos ajudar, porque hoje nós fazemos ali uma gestão horizontal, onde o presidente do Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho Fiscal contribui no dia a dia, né, do ritmo da associação. Nós somos a maior associação empresarial do Estado do Rio de Janeiro, hoje com 1.456 associados. Então é um prazer, é uma honra estar à frente, mas também com esse timaço que a gente tem aqui, ao qual a gente agradece, e dizer para vocês o seguinte: esse é o nosso compromisso, esse é o nosso propósito, de que você possa sair daqui diferente de como entrou, que você possa se apropriar aí de informações, dados, de conteúdo, dessas informações valiosas que foram passadas aqui, e que no dia a dia você possa retransmitir, que possa dar capilaridade a isso. Isso a gente cresce com isso, isso é o conhecimento, e o conhecimento faz a diferença. Então, muito obrigado e até a próxima semana. Até lá.